A gargalhada ecoou pela sala inteira. Um dos executivos mal conseguia respirar de tanto rir. Desde quando faxineira entende de reunião de diretoria? Os outros acompanharam, alguns disfarçando, outros sem a menor vergonha. No centro daquela humilhação, ela ficou em silêncio. Segurava apenas um bloco de anotações e um crachá simples. Ninguém ali imaginava que, menos de 24 horas depois, aqueles mesmos homens engravatados estariam ligando sem parar, entrando em pânico, procurando desesperadamente pela única pessoa capaz de impedir o colapso da empresa. E o pior, ela tinha avisado. Mas, como sempre, ninguém quis ouvir a faxineira. Naquela terça-feira, o 28º andar da Torre Vértice parecia mais nervoso do que o normal. O prédio, conhecido por abrigar uma das maiores empresas de tecnologia financeira do país, estava em estado de alerta silencioso. O motivo era simples: em poucas horas, um grupo de investidores internacionais participaria da reunião mais importante do trimestre. Se tudo corresse bem, a empresa fecharia um contrato milionário que poderia elevar seu valor de mercado a um novo patamar. Mas se algo desse errado, o estrago seria público, imediato e devastador. Desde cedo, os corredores estavam mais rápidos, os passos mais duros, as vozes mais secas. Assistentes atravessavam a recepção com tablets nas mãos, analistas corriam entre setores carregando relatórios de última hora, e os diretores, como de costume, andavam como se o prédio inteiro existisse para servi-los. No topo dessa cadeia estava o conselho executivo. Homens e mulheres de fala polida, roupas caras e ego cuidadosamente perfumado. Gente acostumada a ser ouvida, obedecida e aplaudida. Gente que confundia cargo com inteligência e salário com valor humano. No centro daquele universo frio e calculado, circulava alguém que quase ninguém via de verdade. Seu nome era Marta. Ela trabalhava na limpeza havia 5 anos. Sempre chegava antes de todos. Saía depois que todos iam embora. Conhecia os horários, os hábitos, os humores e até os segredos daquele andar melhor do que muita gente que usava terno italiano e discursava sobre liderança. Marta não falava muito. Tinha o costume de observar em silêncio, com uma serenidade quase desconfortável para quem vivia de aparência. Ela limpava vidros, mesas, elevadores, salas de reunião. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, ela não estava apenas limpando ambientes. Sem perceber, durante anos, ela também havia aprendido a ler pessoas. E naquela manhã, algo estava errado. A grande sala de reuniões já estava preparada quando Marta entrou para fazer a última limpeza antes da chegada dos investidores. A mesa oval de madeira escura brilhava sob a luz fria do teto. As cadeiras de couro estavam perfeitamente alinhadas. Garrafas de água importada, blocos personalizados, canetas de metal e telas conectadas já estavam posicionadas como se tudo ali fosse um palco. E, de certa forma, era. Aquela empresa vivia de palco. Viviam de postura. Viviam de performance. Marta passou o pano lentamente pela lateral da mesa enquanto 2 executivos entravam discutindo detalhes do sistema que seria apresentado naquela tarde. Ela não olhou diretamente, mas ouviu. Ouviu mais do que deveria. O módulo de autenticação ainda está instável, disse um deles em voz baixa. Ninguém vai perceber, respondeu o outro. É só manter a demonstração no ambiente fechado. Marta parou por um segundo. Instável? Ambiente fechado? Seu olhar foi até a tela principal da sala, onde ainda aparecia parte do dashboard que seria usado na apresentação. Ela não entendia tudo. Mas entendia o suficiente. Porque aquilo não era a primeira vez. Meses antes, seu filho havia mostrado a ela algo parecido em casa. Ele fazia estágio em suporte técnico e costumava explicar, com orgulho, como funcionavam sistemas de autenticação, falhas de acesso e riscos de exposição de dados. Na época, Marta ouvirá com atenção. Como sempre fazia. E agora, ao juntar aquelas palavras, sentiu um aperto no peito.
Aquilo podia dar muito errado. Ela continuou a limpeza em silêncio. Mas agora, com os olhos mais atentos. Na ponta da mesa, havia um notebook aberto com um relatório parcialmente visível. Sem tocar em nada, ela conseguiu ler algumas linhas. Ambiente espelhado temporário. Teste de contingência não concluído. Risco moderado de exposição se houver sincronização ao vivo. O coração dela acelerou. Ela não era técnica. Não era executiva. Não tinha MBA. Mas havia uma diferença brutal entre ser ignorante e ser desatenta. E Marta não era desatenta. Ela entendeu o suficiente para saber que aquilo não estava pronto. E se os investidores tentassem validar o sistema em tempo real? O caos seria inevitável. Minutos depois, os executivos começaram a ocupar a sala. Perfumes caros, relógios brilhantes, pastas elegantes e sorrisos treinados. Marta estava recolhendo discretamente a última lixeira quando ouviu o diretor comercial comentar, em tom de deboche: "Hoje é o dia que muda o jogo." Outro respondeu: "Desde que o time de tecnologia não faça besteira." Risadas leves. Ela hesitou. Respirou fundo. E fez algo que normalmente jamais faria. Virou-se. "Com licença", disse com voz baixa, mas firme. "Eu ouvi vocês falando do sistema, talvez fosse melhor revisar antes da apresentação." O silêncio caiu de forma estranha. Alguns sequer entenderam de imediato. Outros entenderam, e acharam graça. O diretor financeiro foi o primeiro a sorrir. "Revisar?" Ele repetiu, olhando ao redor como se procurasse uma câmera escondida. "E por acaso agora temos consultoria de TI na equipe da limpeza?" Alguns riram. Outros tentaram conter. Mas o dano já estava feito. Marta ficou imóvel. "Não é isso, eu só ouvi sobre instabilidade e..." "Instabilidade?" Interrompeu uma executiva, soltando uma risada curta. "Meu Deus, se ela está acompanhando os termos técnicos agora." Mais risos. Mais olhares. Mais desprezo. Então veio a frase que atravessou a sala como uma faca. "Desde quando faxineira entende de reunião de diretoria?" A gargalhada ecoou. Marta sentiu o rosto queimar. Não de vergonha, mas de decepção. Porque no fundo, ela já esperava. Ainda assim, tentou mais uma vez. "Eu só achei que poderia ser importante." "Obrigado, Marta", disse um deles com ironia cruel. "Se o servidor cair, a gente te chama." Mais risadas. Ela abaixou os olhos, segurou firme o saco de lixo, e saiu da sala sem responder. Mas antes de cruzar a porta, olhou uma última vez para a tela. E naquele instante, teve certeza. Aquilo ia explodir. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir direito. Sentada na pequena mesa de sua cozinha, ela mexia o café já frio enquanto seu filho, Daniel, digitava no notebook antigo ao lado. "Mãe, você tá estranha desde cedo", ele disse. Ela hesitou. Depois contou. Contou sobre a reunião. Sobre o que ouviu. Sobre o sistema. Sobre as risadas. Daniel parou de digitar. "O que exatamente você viu?" Marta repetiu as frases que lembrava. Cada termo. Cada detalhe. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou os olhos devagar. "Mãe, se isso estiver conectado ao ambiente real e alguém tentar autenticar ao vivo..." Ela completou a frase antes dele. "Pode travar tudo?" Ele assentiu. Ou pior. Ela sentiu o estômago afundar. "Mas eu avisei." Daniel a encarou com tristeza. "O problema não é você não ter avisado. O problema é que eles não escutariam você de qualquer jeito." Aquela frase doeu mais do que deveria. Porque era a verdade. Na manhã seguinte,
O prédio parecia normal. Por fora. Mas às 10h17. Tudo começou a desmoronar. Os investidores estavam ao vivo na videoconferência principal, acompanhando a demonstração da nova plataforma. Do outro lado da mesa, os executivos sorriam, confiantes, enquanto o diretor de tecnologia apresentava os recursos do sistema com uma segurança cuidadosamente ensaiada. Até que um dos investidores pediu algo simples. Could you validate a real time authentication flow for US? A sala congelou por meio segundo. Tempo suficiente para o diretor de tecnologia perceber que não havia como escapar. Of course, respondeu, tentando parecer tranquilo. Ele clicou. A tela carregou. Travou. Carregou de novo. Travou de novo. Então, em menos de 20 segundos, o painel inteiro caiu. As telas ficaram pretas. A autenticação falhou. Os acessos começaram a retornar erro. E o pior de tudo. O sistema espelhado começou a sincronizar com o ambiente principal. Alarmes internos dispararam. Notificações apareceram em múltiplos monitores. Um analista entrou correndo na sala, pálido. A base principal está entrando em conflito. Outro veio logo atrás. Temos risco de exposição parcial de seção. O sorriso dos executivos morreu ali. O ar da sala ficou pesado. Os investidores, agora em silêncio do outro lado da chamada, observavam tudo. Era o tipo de silêncio que destrói reputações. Em menos de 5 minutos, o andar inteiro entrou em colapso. Pessoas correndo. Telefones tocando. Ordens contraditórias. Gritos abafados. Portas abrindo e fechando. O diretor financeiro, o mesmo que havia rido no dia anterior, estava agora suando, com a gravata torta e o celular na mão. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Ninguém tinha resposta. Ou melhor, a única pessoa que talvez tivesse, não estava ali. Foi então que uma das assistentes, nervosa, soltou. A Marta comentou algo sobre isso ontem. O silêncio veio instantaneamente. O diretor comercial virou o rosto. O quê? Ontem, se ela tentou avisar. Ninguém respondeu. Porque todos se lembraram. Da risada. Do deboche. Da humilhação. E pela primeira vez desde que tudo começou, um medo diferente apareceu na sala. Não o medo da falha técnica, mas o medo de terem ignorado a única pessoa que poderia ter evitado aquilo. O diretor financeiro pegou o celular com mãos trêmulas. Onde ela está? Ninguém sabia. Ligaram para o RH. Nada. Recepção. Nada. Equipe da limpeza. Disseram que Marta ainda não havia chegado naquele andar. Então começou o desespero. Liguem para ela agora. Alguém tem o número dela? Procurem na portaria. Mandem alguém na copa, no subsolo, em qualquer lugar. Agora, aqueles mesmos executivos que haviam rido estavam desesperados por ela. Mas o que eles ainda não sabiam era que Marta não estava apenas atrasada. Ela tinha tomado uma decisão naquela manhã. Uma decisão silenciosa. Uma decisão que ninguém ali estava preparado para enfrentar. E quando finalmente a encontrassem, descobririam que o verdadeiro problema daquela empresa nunca foi só o sistema. Era o tipo de gente que achava que inteligência tinha uniforme. Se você chegou até aqui, se prepara. Porque o que Marta vai fazer a seguir vai deixar essa empresa inteira de joelhos.